Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Boa noite. Começa agora na sua TV aberta São Paulo, mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Ainda no pique da Copa do Mundo, vamos falar hoje sobre a relação que existe entre futebol e economia. Primeiramente, conversando com o economista Carlos Alberto Safatti. Ele vai falar sobre o impacto da Copa de 2014 na economia brasileira. Você vai conhecer também o Futex, um site que usa o futebol para ensinar como se aplica no mercado de ações. Daqui a pouquinho. Bom, estamos saindo de uma Copa do Mundo e já pensando na próxima, principalmente pelo fato de ser realizada aqui no nosso Brasil. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o professor Carlos Alberto Safatti, que está aqui ao nosso lado. Ele que é economista, professor da PUC e atual presidente do Corecon São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Wagner. Muito obrigado pelo seu convite. Estamos dispostos a fazer a nossa apresentação sobre o esporte e a economia. Muito bem, eu que agradeço ao senhor em nome do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Mas aí, professor, Copa 2014, o Brasil se preparando, temos aí um mundo de oportunidades. Isso na África do Sul ocorreu? Houve um certo atraso em algumas providências, mas tudo acabou correndo bem, graças a Deus. E aqui no caso do Brasil, como é que estão as coisas? O senhor tem uma visão bem ampla disso. Seria interessante falarmos em números. O que isso vai trazer para o nosso Brasil em função da Copa do Mundo? De fato, essa oportunidade que está apresentando para o Brasil é muito grande pelo seu efeito multiplicador. As apresentações devem ser realizadas em todas as capitais dos principais estados do Brasil. Hoje, a construção de um estádio novo, moderno, ele fica na ordem de 300 milhões de reais. Não bastasse esse investimento, você teria que fazer investimento também nos entornos, né? Facilidade de acesso, saída de transporte público, né? E assim por diante. Pensando mais macroeconomicamente, aeroportos, a rede de hotelarias, inclusive a parte de educação dos recepcionistas, né? Treinamento em línguas estrangeiras, principalmente inglês, francês, espanhol, e tem uma reação em cadeia bastante grande. E é muito positivo isso para o Brasil, e principalmente para a classe dos economistas, porque vai demandar mais empregos, mais distribuição de renda, inclusive, né? E ainda tem a mídia, as propagandas e assim por diante. O investimento nessa área traz como subproduto um efeito muito positivo para o Brasil. Ok, e somando tudo isso, existe algum número? Se está trabalhando com algum número, mesmo que ele pareça exagerado, mas existe algum número macro envolvendo tudo isso? 3 bilhões de reais. Bilhões? 3 bilhões de reais. Quer dizer, é um dinheiro... É o que movimenta uma Copa do Mundo normalmente. Bom, isso já está em curso. Já está em curso, já começou com a disputa da escolha das cidades, né? A escolha do Rio de Janeiro demandou uma disputa e um investimento em comunicação, em política, em blogs também, né? Isso o processo já se iniciou. Perfeito. Um dos itens que o senhor tocou aí foi a questão de transporte. Então nós temos os aeroportos brasileiros, existe aí uma problemática a ser resolvida, a própria rede aeroportuária de São Paulo aqui já não está suprindo. A gente vê muitas vezes com bica, com grandes filas, o aeroporto de Congonhas também, já existe uma certa saturação. E a porta de entrada do Brasil são os aeroportos. Nesse ponto em particular, o que o senhor teria a dizer? Vai dar tempo? As obras estão andando a contento? Como é que o senhor vê esse lado de transporte aéreo, para começar? Quando você tem recurso, você consegue o tempo, né? Você consegue terminar qualquer coisa no prazo interessante. E os recursos estão aí. Hoje o mundo tem bastante recurso para investir, os investidores
estão muito atentos a esse tipo de investimento, porque o investimento na área de entretenimento, o retorno é muito grande. Eles têm um retorno quase que imediato, as propagandas têm bastante retorno, então os grandes investidores, as grandes empreiteiras estão atentas a esse espaço, né, que está se oferecendo para o Brasil. Com relação especificamente aos aeroportos, o Brasil vai ter que fazer um investimento muito grande nessa área. Todos os aeroportos, principalmente o de São Paulo, já estão com capacidade quase que plena, já estão trabalhando com capacidade plena. Nós tivemos, alguns anos atrás, aquele apagão aéreo, né? Aquilo foi resolvido de uma forma burocrática, né? Agora precisa ser resolvida de uma forma operacional. Precisa ter mais investimento, maior ampliação. O aeroporto de Congonhas já está passando por isso, né? Já estamos tendo a sua capacidade bastante aumentada. E os portos também. Nós vamos acionar não só aeroportos, como também os portos, né? Transporte de materiais mais pesados, eles serão feitos através de transporte marítimo. Mas tudo isso, tendo recurso, o prazo consegue-se. O trem-bala, o famoso trem-bala, é trem de alta velocidade. É tá? o TGV. TGV. É, trem de grande velocidade. E a brasileira é o trem de alta velocidade. É, trem de alta velocidade. Muito bem. Como é que estão as coisas do trem-bala, o famoso trem-bala? A China mostrou agora nos últimos Jogos Olímpicos um sistema de transporte através dessa modernidade, um trem que atinge velocidade de 400 km por hora. O TGV estava na casa dos 250. Então a China já está com uma tecnologia um pouco mais avançada, encurtando mais as distâncias, né? E deve participar dessa concorrência do trem-bala. Já estavam lá grupos americanos, franceses, ingleses, né, alemães, né, e agora deve entrar o chinês também. E o chinês está vindo para ganhar. Eles vão apresentar um produto ultramoderno, é fácil de fazer porque a China, com tecnologia e com a mão de obra muito barata, ela é muito competitiva, né? Então, eu acredito que deva ficar com o grupo chinês. Bom, então já é mais um ponto que está em vias de ser, se não já resolvido, mas está encaminhado. Não, está em processo. Está em processo. A hotelaria, professor, nós vamos precisar, já que essas pessoas estão aqui, chegaram até aqui, estão se locomovendo para ver os jogos, tem que se hospedar também. Tem que se hospedar. Esse lado da hotelaria. São Paulo atende bem, razoavelmente bem, mas para uma Copa do Mundo e em seguida uma Olimpíada, precisaria aumentar um pouco mais a capacidade. E os investidores também dessa área, não só em infraestrutura, como também em educação, como a gente comentou, treinamento em línguas estrangeiras, né, treinamento das pessoas ligadas ao turismo, né, tudo isso vai demandar mais uma ocupação do economista, mais uma atividade, porque profissionalmente falando, a área especialista do economista é o planejamento. É o planejamento alinhado com custos, né? Então é um material farto de trabalho para o economista, tendo essas grandes oportunidades de investimentos aqui no Brasil. Pois é um desafio, não resta a menor dúvida, realizar um evento como uma Copa do Mundo é uma grande responsabilidade, deve dar aquele fiozinho na barriga de quem está envolvido, né, nesse trabalho monstruoso. Mas por trás de todos esses grandes desafios também existem grandes oportunidades de aprimorar, de crescer. Isso é extensível, evidentemente, ao profissional economista, como o senhor mesmo disse, que é o profissional que planeja, faz as contas, tem os números na cabeça. E como economista, professor, o senhor acha que essa equação vai ser resolvida num país como o nosso, que tem, muitas vezes existe o lado político também, não é só o lado financeiro. Então, um evento como esse, ele passa por grandes implicações em vários sentidos, em vários aspectos. O senhor está otimista? O senhor como economista, uma pessoa que tem os números, gosta de planejar, foi educado para isso, ensina a fazer isso. O senhor acha que a gente está no caminho certo? Vai dar tudo certinho? A gente pode ficar tranquilo em termos de prazos? Eu estou bastante otimista, Wagner, principalmente pela lição que os economistas brasileiros deram